Leia a Bíblia em um ano. Dia 48. Números capítulos 23 a 25. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Permanece aqui, de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até lá. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo, te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão e disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. E Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: Volta para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou ao encontro de Balaque, ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: Balaque me fez vir a Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó. Vem, ó, e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Do cume do rochedo eu o vejo, do altar das colinas eu o contemplo. Eis que o povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu, a morte dos justos, que há entre eles, e seja o fim da minha alma como a deles. Então Balaque inquiriu Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênção sobre eles. E Balaão contestou-o: Não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? A segunda profecia de Balaão. Balaque lhe pede: Vim, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte. Não vês de modo completo. Amaldiçoa por mim ao chegares lá adiante. Então levou-o para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte de Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu um holocausto, um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: Permanece de pé junto aos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra que ordenou: Volta para junto de Balaque, e assim lhe farás. Retornou então para junto de Balaão, encontrou-o ainda em pé, junto a seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema: Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Porquanto recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel.
O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feiticeira que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que esse povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, e não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deleita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaão, no entanto, retrucou Balaque. Não te havia afirmado tu o que havia ordenar, eu farei? A terceira profecia de Balaão. Então Balaque insistiu e convidou Balaão. Vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte de Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o ordenara, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Capítulo 24. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu, como nas outras vezes, às adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele proclamou essa profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Xadá, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se escondem, como jardins que margiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros juntos às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força de búfalos mais fortes, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, e com flechas certeiras os atravessam. Como o leão e a leoa, soberanos quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoam, e amaldiçoados os que o amaldiçoam. Então, imediatamente, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão. Batendo com as palmas da mão, ordenou: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras e bem. Contudo, o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou a Balaque: não disse eu aos teus mensageiros: ainda que Balaque me desse o palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem do Senhor e fazer por mim eu mesmo, bem ou mal, aquilo que Yahvé mandar, eu o direi? Agora, pois, estou retomando para o meu povo. Antes, porém, vem, eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. A 4ª profecia de Balaão. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que vê as palavras de Deus,
que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo e não agora. Eu aviso, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá em Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Edom será totalmente conquistada por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Aleluia. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que estarem de Edom e nas demais cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou esse oráculo: Amaleque, primícias das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida viu os queneus e profetizou: tua morada está segura e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando Assur, a Assíria, o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais essa profecia. Ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vindas do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Assur, a Síria, e afligirão Éver, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. O povo de Israel adora Baal-Peor. Capítulo 25. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante de seus ídolos. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens de sua tribo que se deixarem perverter e terminaram por adorar o deus Baal-Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita. Sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas. Portanto, entre todos eles foi tomado o mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilarei todo o povo de Israel. Portanto, diz a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdote perpétuo, porque ele foi zeloso para com seu Deus, e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri.
ben Salu, Zinri, filho de Salu, e príncipe da família da tribo de Simeão. A mulher medianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, e foi morta no tempo de terrível epidemia que houve no Monte Peor.